Imagina o carinho que Davi tinha por essa única filha. Aí a Bíblia começa a mostrar Deus tocando na família de Davi. Tudo começa com Tamar. Tamar era a única filha que Davi tinha. Ó o que o cara vai dizer. Deus começa a tocar na família do cara por conta do erro do cara. Olha que merda, cara. Olha que bosta, cara. E as pessoas engolem essas coisas. Olha só. A menina subiu no quarto de Aminon. Aminon trancou o quarto e estuprou a irmã. Violentou a menina. E quem conhece a Bíblia sabe que no Velho Testamento, uma mulher... Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Voltei com novos argumentos, novas indagações, com mais um vídeo para o canal. Um abraço a todos vocês. Se vocês quiserem, deixem aí um like. Vai ajudar muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreva também. Após você conhecer o conteúdo, para ver se vale a pena, tá? Quem já é inscrito, um abraço, grato sempre pelo apoio, um abraço aos membros do canal. Pra frente que atrás vem crente, olha só. No vídeo de hoje eu quero mostrar como essas pessoas religiosas, e principalmente evangélicas, porque eu venho de lá, e eu sei o que é isso, são manipuladas, enganadas através das pregações, é assim que eu falo, das pregações desses mentirosos da fé. Dentro da ideia religiosa eu critico. Crítica no campo das ideias. Esses mentirosos e enganadores da fé, que ganham dinheiro, que andam de carro blindado, né? No plural, carros blindados, seguranças. E eles pregam umas mensagens que, se você parar para analisar com raciocínio, vocês começam a observar o quanto que esses caras são enganadores. E eles pegam um texto de uma história mística, uma história lendária, uma história que envolve uma história sobre um suposto Davi que existiu e que foi rei de Israel um dia. Talvez o Davi existiu, a história de Davi é que é outra conversa. E aí a pregação que vocês vai acompanhar uns trechos, porque não dá para acompanhar isso tudo, porque dá vontade de vomitar. Fica tranquilo que eu não vou fazer você sofrer aqui nesse vídeo com uma pregação do Marco tá enganando, né? Do Marco feliz sugando. Quando ele vai contar uma história de uma injustiça de um Deus. Uma injustiça de um Deus. Ao punir, ou seja, em punir Davi por conta de um pecado, de crime, de tudo isso. E ele vai punir a família de Davi. Ele vai punir uma criança que nasceu de um crime, de uma traição de Davi com seu amigo Urias, que isso tudo é ficção também. E a família de Davi começa a ser totalmente punida por completo por conta do pecado apenas de Davi. Mas Davi não era qualquer um, era segundo o coração de Deus. Vamos ouvir uns trechos aqui, eu vou dando pausa e vou falando para vocês e mostrando para vocês o quanto que essas pessoas de igrejas evangélicas são enganadas nessas pregações. E elas não param para pensar, porque o errado sou eu, porque o errado é Jason Ferrer, o errado é o Antônio Miranda, o errado é o Fábio de Oliveira, o errado é o Eustáquio, o errado é o Pirula, o errado é qualquer um que venha criticar uma coisa dessa. Nós é que somos os errados. Aí pega, cara, uma pregação dessa e vai enchendo linguiça, falando mentira, porque, cara, eles nem percebem que eles estão descendo a ripa do Deus que eles acreditam como um Deus sádico e estúpido e injusto, que ele vai cobrar sempre do inocente o preço do culpado. Não era só Davi que deveria pagar pelo erro dele? Vamos para esta página aqui. E quem conhece a história sabe que Davi teve 20 filhos.
19 meninos e uma única menina. Pode imaginar o carinho dele por essa menina? Pode imaginar Davi sentado no trono com 19 moleques pulando, quebrando tudo, que o tal do bicho moleque é uma peste, né? É sério. Ele tá descendo a ripa nos meninos, em crianças. Ó. Onde tem menino, o diabo nem chega perto. Olha o que o cara tá dizendo. Onde tem menino, o diabo nem chega perto. O diabo se afasta. Porque o menino, ele é terrível. Ele tá dizendo que criança, que menino é pior do que o diabo. Pior do que os demônios. Vocês estão entendendo? Vamos pra frente. Ele é elétrico, né? A menina não é toda jeitosa. Imagine um pai ter 19 meninos e uma única menina. A única que subia no colo de Davi, que brincava com as madeixas do cabelo. Olha só. Primeiro, para vocês entenderem, porque eu não vou colocar aqui o início da pregação dele, a introdução mentirosa e a encheção de saco e de linguiça, né? Encheção de linguiça. Eu não vou mostrar isso aqui, mas a pregação dele, ele está falando sobre o que aconteceu com Davi e por que Deus cobrou da própria família de Davi o que aconteceu. Aqui ele está falando da história de Batseba, que era mulher de Urias, que engravidou de Davi. Davi mandou matar, colocar Urias na frente da guerra para morrer, para ele ficar com a mulher. Aí, ó, quem é que vai pagar o preço? Presta atenção, gente. Que eles são capazes de pregar essas besteiras em púlpito há muito tempo e ganham milhares de reais. E outra coisa, nome e fama o tempo todo pregando história de carochinha e chamando o Deus deles de injusto. Porque você cobrar de um inocente o preço do culpado, não dá o livramento por conta do culpado ao inocente, é uma injustiça, cara. A nossa justiça da terra não faz isso. Não vai prender seu filho, matar seu filho, permitir que seu filho faça isso e aquilo por conta do seu erro, não. O seu erro quem paga é você. Mas o Deus de Marco tá lhe enganando. E dessa tropa toda é isso aqui, ó. Dele, a única que fazia carinho. Eu sei disso porque eu tenho 3 filhas. Eu sei como eu fui paparicado por elas. Então, eu imagino o carinho que Davi tinha por essa única filha. Aí a Bíblia começa a mostrar Deus tocando na família de Davi. Tudo começa com Tamar. Diga comigo, Tamar. Tamar era a única filha que Davi tinha. Olha o que o cara vai dizer. Deus começa a tocar na família do cara por conta do erro do cara. Olha que merda, cara. Olha que bosta, cara. E as pessoas engolem essas coisas. Olha só. Tamar teve a infelicidade de ver um irmão se apaixonar por ela. Um irmão se apaixonou por ela na carne. Um incesto. O palácio de Davi tem cheiro de incesto. E o menino chamava-se Aminon. Aminon, filho de Davi, simulou uma doença e disse que queria que quem cuidasse dele fosse Tamar, a única filha que Davi tinha, irmãos de sangue. A menina subiu no quarto de Aminon. Aminon trancou o quarto e estuprou a irmã. Violentou a menina. E quem conhece a Bíblia sabe que no Velho Testamento, uma mulher estuprada, ela era expulsa de casa. Observe, cara, observe o roteiro da história miserável. Deus tocou, ele está dizendo que foi Deus que tocou na família de Davi, permitiu tudo isso. Tudo isso por conta do erro do Davi, o erro do homem segundo o coração de Deus. Aí Deus agora vai assistir uma cena de uma menina ser violentada pelo próprio irmão, e Deus não faz nada, porque tem que acontecer, que é para cobrar do que Davi fez. Presta atenção, gente. Crente não percebe isso, não. E iria viver na zona do Baixo Meretrício, fosse ela quem fosse, porque não havia perdão para a mácula de uma mulher que era estuprada, porque no Velho Testamento pensavam eles, ou diziam, se uma mulher foi estuprada, foi porque ela deu a ousadia ao homem de ver aquilo que não devia, ela provocou. Você está entendendo o machismo dentro do livro do Conto do Vigário que ele está dizendo aqui? A mulher, mesmo quando ela era violentada, para não falar a palavra que ele está falando aqui, ela ainda era errada ainda. Ela ainda tinha que ser punida. Você está entendendo? O cara invade a privacidade de uma mulher, faz o erro, arrebenta com a vida da mulher e ainda era errada. Olha o livro que vocês acreditam como coisa boa. Olha o que esse cara tá pregando aqui. A culpa sempre caía sobre o sexo feminino. Ó,
Então Davi acabou agora tendo uma filha morta moralmente. Tamar vai desaparecer da história, nós não vamos mais vê-la depois desse ato, porque ela foi arrancada do palácio e jogada num lugar, numa zona de prostituição. A única filha que ele tinha. Agora, o menino que estuprou ela deveria ter a orelha puxada, sim ou não? Imagina, o seu filho vai e faz uma violência contra essa. Quem aqui corrigiria o filho? Davi não corrigiu Aminon. Pergunte por quê? Olha que justiça. O que ele ia falar para o menino? Você tocou numa mulher que não era sua? O menino ia dizer: eu aprendi com o senhor, meu pai. O senhor tocou numa mulher que não era sua. Davi não tinha moral para corrigir o filho. E como ele não corrigiu Aminon andou dentro do palácio com o peito estufado, como que dizendo assim: eu tenho tudo que eu quero, inclusive a minha irmã. No meio do palácio vem um outro filho de Davi chamado Absalão. O filho que Davi mais amava. O menino mais lindo dos filhos de Davi era Absalão. Absalão encontrou Aminon no meio do corredor e começou a discutir com ele. Aminon disse: nem o meu pai me corrigiu, quem é você para me corrigir? A Bíblia diz que Absalão ficou cego de ódio. Ele catou Aminon com as mãos e matou o irmão com a própria mão. Deus vendo tudo isso, né? Vocês estão entendendo aí mais ou menos para onde esses caras levam a pregação? Uma pregação. Vocês entenderam que as pessoas que assistem essas pregações não percebem isso? São pessoas cegas, surdas e mudas por uma fé. Vocês estão entendendo, cara? Não, talvez alguém vai me corrigir aqui, vai dizer que eu tô errado, que não sei o que, não sei o que. Sabe por que essa pessoa vai fazer isso? Porque essa pessoa está embriagada com a religião. Tá igual cachorro de ferreiro. O fogo tá caindo de cima, a faísca tá caindo, ele não tá nem aí. Gente, o que esse cara tá pregando aqui é uma coisa muito séria, uma história muito séria. Ele tá falando de uma história de um Deus que tocou numa família, arrebentou tudo, que fez o que contribuiu, porque ele disse que Deus tocou. Ele tá dizendo, em outras palavras, que Deus contribuiu para o irmão violentar a irmã e depois o outro irmão matar o irmão. E o Davi não teve nem autoridade de fazer nada. E aí essa história vai enrolando até ele chegar, sabe aonde? Ele vai chegar essa história aqui, ele vai chegar no filho de Davi que morreu, a criança que morreu, quando a mulher do crime que Davi cometeu, a mulher da traição que Davi cometeu, a mulher do outro engravidou. Aí agora nem morreu a mulher e nem morreu Davi. Quem foi que morreu? A criança. Ele vai chegar nessa historinha de carochinha. E aqui é uma enrolação de mais de uma hora enrolando isso aí. Aí o cara conta essa história igualmente um filme. E depois ele vai contribuir sempre para dizer que tá tudo certo e que é um preço que a família pagou por conta do pecado. Por exemplo, se eu fazer qualquer erro aqui dentro da minha casa, meu filho e minha filha vão ser punidos pela justiça daqui, vão ser presos também por conta do meu erro. Não sou eu só que vai ser. No caso aí, Davi não foi punido. Não puniram Davi. O corpo de Davi, o físico de Davi não foi preso para lugar nenhum. Podia ter perdido a coroa, perdido o rei. Não. Vamos punir a família de Davi. Davi não pode. Vocês estão entendendo aí a troca de valores que isso não faz sentido? E eu não vou mais adiante aqui, porque esse trecho que esse cara falou aqui já é suficiente para encerrar meu vídeo aqui, porque eu não tenho peito, cara, mas às vezes eu sentava numa cadeira de igreja para ouvir um cara desse pregar e ficar gritando: glória a Deus, lá, baixúria, canta lá. Que nem um besta. Eu era besta. Não é besta não, muito mais do que ele era burro mesmo. E muitas vezes pagava um ingresso pra assistir uma merda dessa aqui, ó. Porque tem gente que paga. O cara vai aqui, ele veio aqui no Parque da Exposição aqui, tiveram que pagar ingresso pra ouvir ele pregar. E é isso, o cara paga ingresso pra ouvir uma merda dessa aqui. Um Deus injusto, um Deus que cobra de um o preço do outro. E aí vai, e o Brasil vai engolindo isso. E o Brasil vai engolindo isso. E as pessoas não percebem, o errado sou eu. Não, o lobo sou eu. Cadê? Aqui, ó. O lobo aqui da história sou eu. Eu que sou o lobo, aqui, ó. O lobo sou eu. Vocês estão entendendo?
o lobo da história sou eu. Esses caras deveriam ter vergonha na cara, mas não tem não, cara. Porque eles ganham pra isso. Essas historinhas de carochinha do Marco tá lhe enganando, agora mesmo ele vai estar no Gideões Missionário da Mentira. Não é só ele não. Todos esses caras aí. Todos esses conferencistas mentirosos. Os pregadores mentirosos. Certo? Teve um aí que eu não vou mostrar, eu não vou dizer quem. Fez um vídeo lá no Instagram dele mostrando, falando sobre o que aconteceu em Salvador. O que aconteceu em Salvador, que as casas caíram sobre pessoas morrendo. Aí ele mostrou lá um local alagado e perguntou de quem é a culpa. Aí depois ele mostrou uns lixos, né, do lado, claro. Tem gente que joga lixo em qualquer lugar mesmo. Mas o que é que tem a ver os lixos que as pessoas jogam numa ribanceira de terra que desce sobre crianças, pessoas adultas, em cima de casas? E ele teve a coragem de colocar no Instagram dele mostrando isso. E aí, pessoal? Aí sabe o que ele falou? Teve uma parte que ele falou, não vou dizer quem é aqui não. Eu não vou, eu já falei, tem gente aqui que eu não posso nem refutar. Ele teve ainda a audácia de dizer o seguinte: o problema do povo é, ele quis dizer, é cultural. É um problema, é cultural. O povo erra porque não tem mentalidade. Ah, é. Depois de tudo isso que acontece, tá dentro da igreja. A mentalidade ouvindo ele falar bosta, falar merda, pregar uma mensagem igual essa aqui desse Mané Minha Égua aqui. Estou criticando ideia religiosa, não tenho nada contra o Marco Feliciano fora, o que ele faz, o que deixa de fazer. Sei que é deputado federal, aquela coisa toda e tudo, aí é com ele. Eu estou criticando esta pregação e falando o quanto que esses caras, em questão religiosa, enganam. Cara, o cara acreditar numa historinha dessa, em pleno século XXI. Nessa pregação aqui, que eu assisti uma parte para fazer essa refutação, nessa parte principal aqui, que ele falou só besteira aqui, ele falou que a igreja se dividiu em duas, antes da pandemia e depois da pandemia. E ele não errou de falar isso não, falou a verdade, se dividiu em duas. Antes da pandemia era um povo enganado, totalmente enganado, mas ainda tinha aquela dúvida. Depois da pandemia, quem continuou é o Mané Minha Égua, aquele que é mais enganado ainda, porque a pandemia desceu a ripa na religião. A pandemia deu um pé no traseiro da religião, infelizmente, destruindo vidas de pessoas, de muitas pessoas e igrejas fechadas. E ele ficou um tempão pregando só na internet, na casa dele, porque ele não podia ir para os eventos, ganhar o dinheiro dele nos eventos, porque todo mundo tinha que estar de máscara e não podia fazer aglomeração por conta de uma doença. E o cara ainda tem coragem de pregar essas mensagens aí. Fico por aqui, gente. Ó, quem quiser me criticar, me critique. Quiser me xingar, me xinga. Não tô nem aí. Fala o que você quiser aqui. Agora, uma pregação dessa tem sentido com a realidade do dia a dia? Você tá sendo enganado porque você quer. Vai morrer enganado porque quer. É trouxa porque quer. Se você acredita que um Deus do bem, um Deus justiceiro, que faz justiça, que é justo, vai cobrar o erro de quem não errou pelo que errou. Fui mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.